Olá pessoal, meu nome é Caroline, sou aluna do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde. Vou apresentar meu trabalho que é titulado Produtividade de Matéria Seca da Braquiária Brisanto, cultivar Xaraés, BRS Paiaguás e Marandu submetidas à adubação orgânica e mineral. Bom, a carne de frango é uma das carnes mais presentes, nos pratos brasileiros, devido à composição nutricional, ao fácil preparo, à acessibilidade a essas carnes, ao custo dessas carnes. Então, com isso, o Brasil é um dos maiores produtores de aves, E os produtores dessas aves, a maioria deles opta por criá-las em confinamento. Então, essas aves são produzidas em confinamento. A partir disso, um dos materiais oriundos desse tipo de sistema é a cama de frango, que é um material que é composto pelas excretas desses animais, juntamente com um material que é colocado ali para absorver essas excretas, mais restos de penas, penas desses animais, restos de comida, água. Com isso, devido à sua composição, esse material é muito rico em nutrientes e, quando descartado de forma incorreta, pode causar uma série de impactos ambientais. Devido então à sua composição, alguns produtores já vêm utilizando a cama de frango como fertilizante, devido a esse resíduo ter altas concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macronutrientes mais exigidos pelas plantas. Além disso, ele contém também outros nutrientes em menores concentrações. Então, aliado a essa questão de que a busca por um sistema sustentável torna-se cada vez mais constante, é necessário que estudos busquem avaliar o efeito dessa cama de frango em plantas como as forrageiras, por exemplo, uma vez que as forrageiras elas fazem parte do alicerce da pecuária brasileira. Então, a partir disso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes doses de cama de frango na produtividade de matéria seca em diferentes cultivares de Braquiária brisantha em um latossolo vermelho do Cerrado. O nosso estudo foi realizado no IF Goiano, Campus Rio Verde, Goiás, no Laboratório de Hidráulica e Irrigação, no período de novembro de 2016 a setembro de 2017. O nosso delineamento foi em blocos casualizados em esquemas de parcelas subdivididas. Então, eu tinha dois fatores, níveis de adubação. Dentro de níveis de adubação, sem adubação, solo natural, 5 toneladas por hectare de cama de frango, 10 toneladas por hectare de cama de frango, 15 toneladas por hectare de cama de frango. E no fator cultivar, eu tinha as 3 cultivares da espécie Braquiária brisantha, que eram os cultivares Marandu, cultivar BRS Paiaguás e cultivar Xaraés. Cada unidade experimental foi composta por um vaso de 25 litros. A semeadura dessas cultivares foram feita manualmente e a quantidade foi de acordo com o recomendado para cada cultivar. No decorrer do experimento foram feitos 6 cortes, Esse material foi levado em estufa e seco a 55 graus por 72 horas. Em seguida foi pesado e determinada a produtividade de matéria seca. Esses dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, a nível de 5% de probabilidade, quando significativo foi submetido ao teste de Tuck. Então, aqui nós podemos observar que nós temos, então, as doses de cama de frango, e dentro de cada dose nós temos os cultivares de Braquiária brisantha. Então, na dose 0, quando não houve aplicação de cama de frango, não houve diferença significativa na produtividade de matéria seca dos cultivares. Na dose de 5 toneladas por hectare também não houve diferença significativa entre os cultivares, enquanto que na dose de 10 toneladas por hectare, a cultivar Paiaguás foi o que apresentou maior produtividade de matéria seca, enquanto que a cultivar Marandu apresentou menor produtividade de matéria seca, e a cultivar Xaraés não diferiu significativamente das demais. Na dose de 15 toneladas por hectare, as cultivares Paiaguás e Xaraés foram as que apresentaram maiores produtividade de matéria seca, e enquanto que a cultivar Marandu apresentou uma menor produtividade de matéria seca.
Quando a gente observa aqui a produtividade de matéria seca, apenas na dose 0 foi menor ou igual a 30%. A partir da dose de 5 toneladas por hectare, todos os outros tratamentos eles apresentaram níveis superiores a 40% de produtividade de matéria seca. Então, com isso, o nosso estudo conclui que a cama de frango ela proporciona incrementos na produtividade de matéria seca das cultivares de Braquiária brisantha, cultivar marandu, BRS paraguais e charaés. Com isso, eu encerro minha apresentação. Agradeço ao CNPq, agradeço ao IF Goiano Campus Rio Verde e agradeço ao Laboratório de Hidráulica e Irrigação. E agradeço também ao evento e a todos que estão assistindo a minha apresentação. Muito obrigada.